Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, terapeutas. Que prazer estar falando aqui com vocês hoje, iniciando essa semana com todo o meu carinho, com toda a minha atenção, para que seja uma linda semana para vocês e que seja uma linda semana aqui também para mim. E dentro da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 passos para a gente conseguir identificar a ansiedade no nosso paciente. Lembrando que se a gente não conseguir entender a ansiedade e depressão, dificilmente nós conseguimos ter bons resultados. Então, a live de hoje ela é importante para que a gente tenha esse embasamento e a gente consiga ter, de fato, resultados com os nossos pacientes. Antes de iniciar falando do conteúdo, eu quero saber quem está me assistindo, uma boa noite a todos, dar as boas-vindas e perguntar de onde vocês estão me assistindo aqui nesse início, para podermos começar. Uma boa noite a todos. Guaranésia, Minas Gerais. Não conhecia essa cidade. Rosineide, seja bem-vinda. Branca também. Seja bem-vinda aqui a Bita de Paraíba. Bita, a segunda vez que te vejo aqui. Que prazer ter você aqui ao vivo com a gente hoje. Cássia, boa noite. Seja bem-vinda, Cássia. Liliana também. A Manuela, respondendo. Então, Manuela, obrigada eu por estar aqui. Liliana de Castelo Branco. E temos também a Sirlene, que está no Porto, aqui mais pertinho. Gente, para quem não sabe, Monção, Viana do Castelo. Gosto muito de ir aí nas festas das fodas ao Monção, né? É isso. Que tem uma festa muito boa. E tem 2 que eu gosto de ir também. Das Meninas das Rosas, esqueci o nome agora, mas gosto muito de ir em Viana do Castelo. Uma boa noite a todas as minhas alunas, também estou vendo que tem aqui algumas alunas, minhas terapeutas formadas por mim, eu estou com o coração cheio de ter vocês aqui. Bem, de forma direta, então eu quero começar já trazendo conteúdos para vocês. E antes disso, é importante algumas pessoas saberem. Muitas pessoas pensam que eu estou no Brasil por conta desse meu sotaque, né? Por que será por conta desse meu sotaque? Mas, na verdade, eu moro em Portugal, no norte de Portugal. Então, sempre que eu falo do horário, sempre será com horário aqui em Portugal, tá bom? Então, é importante para vocês entenderem, sempre estarem com esse conhecimento, sabendo que eu estou no norte de Portugal, já moro aqui em Portugal há 21 anos, e aqui na cidade, na Vila de Joane, eu estou há pouquinho tempo, mas eu sempre morei em Guimarães, e agora, por conta de uma rua, eu moro em Joane, porque se eu morasse do outro lado da rua, eu continuaria em Guimarães. Então, moro há pouquinho tempo, mas morei 21 anos, sempre no mesmo sítio, tá bom? Bem, vamos então iniciar a nossa live, eu espero que ela seja transformadora, lembrando que essas lives são de embasamento, então os conteúdos que a gente vai fazer, vamos falar, todos têm uma conexão direta com o tema de ansiedade e depressão, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Terapeutas, há uma necessidade gigante de profissionais que possam atuar com ansiedade e depressão. Hoje em dia, até o nosso Sistema Nacional de Saúde tem procurado fazer novas parcerias, não só a Junta de Freguesia tem procurado fazer novas parcerias com pessoas que realmente saibam o que fazer e como ajudar pacientes com ansiedade e depressão. E existem várias formas da gente pensar nisso, né? É claro que existem os trabalhos com os psiquiatras, os psicólogos e outras áreas que são as mais convencionais. Mas existe uma quantidade enorme de pacientes que estão desejando uma terapia alternativa que possa trazer melhores resultados ou mais rápidos e que não passe por um processo medicamentoso. Já há muito tempo que a gente conhece e sabe que muitas pessoas preferem a questão da medicina tradicional, mas tem muitas outras que não querem a medicina tradicional. E no caso da ansiedade e depressão, isso está sendo cada vez mais forte. Isso por quê? Porque quando nós falamos sobre olhamos para os índices, vemos o crescimento, nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 4,4% da população está com a saúde mental de ansiedade e depressão afetada. Nós estamos falando da população mundial, são mais de 300 milhões de habitantes no mundo sofrendo desse mal. Os números só crescem, o que significa que o método convencional não está trazendo resultados eficazes, porque senão teria um decréscimo, né? Nós veríamos esses índices diminuírem. Então, as pessoas já estão tomando medicação, já estão tentando se tratar há anos e não estão conseguindo esse resultado. Como não estão conseguindo esse resultado, começam sim a ter uma grande procura para outros meios alternativos que possam trazer resultados. É claro que o que a gente está falando aqui, eu não quero ser tratado por qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode tratar uma paciente com ansiedade e depressão, não é de qualquer forma que nós vamos tratar, nós temos um protocolo, nós temos uma forma de tratar, né? Então, principalmente eu sendo uma formadora, eu tenho que ter esse compromisso
de trazer para os meus formandos, no caso, os terapeutas que passam por mim, responsabilidade na sua prática. Não só a responsabilidade na prática, nós estamos falando de uma formação que ela é vinculada à DGERT, ou seja, ela é certificada pela DGERT com mais de 180 horas. Isso significa que ela tem que ter uma profundidade, nós temos que ter um conhecimento e nós temos que saber do que nós estamos falando. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês tem um embasamento científico, e essa é a nossa procura, é saber do que a gente está falando e o porquê que nós estamos falando disso e qual é essa oportunidade que nós temos de olhar com novas ferramentas e trabalhar de uma nova forma, né? Como é o uso da biomicrohertz, que é uma técnica embasada cientificamente, que foi desenvolvida por mim e que traz tantos resultados, como vocês podem ver nas minhas páginas oficiais. Mas, de qualquer forma, o que a gente vai falar, então, é que é necessário a gente conseguir identificar a ansiedade e a depressão, os sinais da ansiedade. Hoje a gente vai estar falando de ansiedade e nós vamos perceber quais são os 3 passos essenciais para identificar a ansiedade. Então, é muito importante a gente começar entendendo um vínculo que vocês, se vocês não virarem essa chave na cabeça de vocês, terapeutas ou profissionais da saúde que estejam aqui, massoterapeuta, osteopata, reikiano, seja você um aromaterapeuta, então, quando nós estamos falando sobre a forma de olhar, existe um mal pensar sobre a ansiedade e que se você não desvincular isso da sua cabeça, se você não usar esse primeiro passo a seu favor, você vai ter problemas, porque você não vai conseguir passar isso para o seu paciente. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, peçam para eu acalmar, para eu falar mais devagar para vocês. Aqui eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, então eu tenho esse desejo de poder passar o máximo possível e às vezes eu acelero a minha fala. Então, o que é importante a gente entender? Que se a gente não olhar dessa forma para a ansiedade, a gente vai estar cometendo um grande erro e vamos cair na estimativa de pacientes que não são tratados, não são curados por terapeutas ou por profissionais que olharam para eles da forma que já não faz parte, que já não traz resultado, que já não resulta. E é sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Então aqui a gente tem reikiano, tem pessoas especialistas em feridas emocionais, massoterapeuta. Que bom, estou muito feliz aqui dessas diversidades de terapias que possam trabalhar a serviço do paciente ansioso e depressivo a partir de agora, tá bom? Então, o que a gente pode cometer de erro nesse primeiro passo? A primeira coisa que nós precisamos entender é a base emocional da ansiedade. E a gente vai falar de ansiedade exclusivamente para ficar mais fácil de vocês perceberem o porquê que eu quero falar de ansiedade. A ansiedade, ela vem antes da depressão. Um paciente que passa por um trauma emocional, ele primeiro vai desenvolver ansiedade. Ele pode não ter certeza que ele está com ansiedade. Ele pode passar batido, ou seja, passar pela ansiedade sem ter certeza que passou pela ansiedade. Mas quando você começa a falar para ele quais são os sintomas e sinais sutis da ansiedade, você vai perceber que esse paciente primeiro passou pela ansiedade e depois entrou em depressão. Então, é importante a gente falar hoje sobre ansiedade, abrindo essa, você tenha esse conhecimento e perceba que a ansiedade, ela está ali embaixo, é quase que o primeiro embasamento que nós necessitamos para trabalhar com pacientes ansiosos e depressivos. Porque todo paciente depressivo já viveu momentos de ansiedade e todo paciente ansioso poderá viver momentos de depressão. Não necessariamente ele pode sair do quadro de ansiedade antes mesmo de entrar numa depressão. Ele poderá, da ansiedade, migrar para um ataque de pânico e até mesmo ter crises epiléticas, que são densidades ou ataques esquizofrênicos, de acordo com a densidade do trauma emocional vivenciado. Trazendo aqui de volta para vocês, a ansiedade, muitos profissionais veem ela como sendo um sentimento. Ou seja, você está com ansiedade, eu tenho que tratar isso como um sentimento, assim como eu trato a tristeza, a alegria. Isso é um dos piores erros que vocês podem cometer. Durante muito tempo, inclusive, não só os profissionais cometiam esse erro, como se você fosse procurar na Organização Mundial da Saúde, ia falar que a ansiedade estava relacionada a um sentimento. Mas o sentimento de ansiedade não é o transtorno de ansiedade. Ansiedade, estar ansioso pode ser um sentimento, sim. Esse sentimento que faz com que a gente fique na expectativa de que algo vai acontecer. Deixa eu só beber um pouquinho de água.
Perguntar se meu áudio está bem aí, equipe. Se tiver alguém da equipe também, por favor, fala para mim se o áudio tá bom para vocês aí. E aqui também no Instagram, me responda se o áudio está ok, ok? Então, quando eu falo de o sentimento de estar ansiosa, tudo bem, porque é um sentimento de expectativa, de que algo vai acontecer. Mas o problema é que a ansiedade, ela não é relacionada a algo que vai acontecer, de fato. Ela pode ser uma projeção sobre algo que vai acontecer num quadro catastrófico, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não se realiza. E o paciente fica sofrendo por pensar que pode acontecer. E ele não pensa que poderá acontecer, ele pensa que pode acontecer. Então, nós não podemos pensar na ansiedade como um sintoma emocional. Porque o sintoma emocional, apesar da gente não conseguir mudar as nossas emoções, nós conseguimos mudar o sentimento que temos a partir dele. E no caso da ansiedade, não. Como que a gente vai conseguir dizer para um paciente que o que ele está passando, que traz dor no estômago, que traz aceleração cardíaca, que traz transpirações, que traz sensações de tremores, que traz falta de ar, que traz, às vezes, sensação de incapacidade nas pernas e nos membros inferiores, formigamento, que traz uma vermelhidão para o corpo, parada de intestino ou aceleração, né, fazendo a gente ter diarreia, processos de diarreia, os olhos que ficam hipervigilantes, insônia, que tudo isso é um sentimento. Então, falar que é um sentimento é quase você agredir o seu próprio paciente. Para a gente conseguir ter esse primeiro passo, nós precisamos compreender a base emocional da ansiedade. Então, o nosso primeiro passo hoje aqui, e se você tiver papel e caneta, vai anotando, que vai ter muito conteúdo precioso acontecendo nessas semanas para vocês, nessa e na próxima semana. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor para que vocês tenham o vosso melhor disponível para o vosso paciente, tá bem? Então, o primeiro ponto é essa base emocional. Eu preciso entender que não é uma emoção, mas é causado por um trauma emocional. Olha que diferença. A ansiedade do seu paciente, ela foi causada sim por um trauma emocional. Ele vivenciou um episódio que fez com que, em alto estresse, ele experimentasse uma sensação física e que ele ficasse retido naquele evento. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Sim, Norma, fica gravado assim. Ó, vamos pensar aqui na Joaninha. Gente, apresento para vocês que estão nessa jornada. Essa é a Joaninha. Ela representa o nosso paciente. Então, vamos pensar. A Joaninha, no momento em que ela está normal, no dia a dia dela, está vivenciando aqui um dia. Vamos pensar que ela está dirigindo um carro. Vamos colocar a Joaninha aqui sentada, dirigindo um carro, tá? Tá aqui andando com o carro. Ela tirou a carta recentemente. E aí, enquanto ela está andando com o carro, vem um carro e faz uma manobra na frente da Joaninha e bate no carro dela. O coração dela, naquele momento, acelera, os olhos dela regalam, ela fica em crise, porque naquele momento ela sentiu que ela podia perder a vida e que poderia colocar a vida da outra pessoa em risco. Naquele momento, o cérebro da Joaninha guardou todas as informações daquele evento. Isso é o que nós chamamos de um evento trauma. Então, esse evento trauma, ele ficou guardado como uma âncora de imagem, uma coisa pequenininha. Essa coisa pequenininha faz com que todas as vezes que ela passe por uma situação similar ou parecida, seja acionado um sistema de alerta. Tá vendo a bolinha vermelha aqui? Não é aqui que é acionado, é na nossa amígdala cortical, que fica mais ou menos aqui do ladinho da nossa cabeça. Então, quando ela passa por uma situação semelhante, ela tem essa amígdala cortical inflamada e começa a ativar o sistema de alerta, disparando noradrenalina para o corpo. O que isso significa? Vamos imaginar que a Joaninha, 4 dias depois, precisava ir de carro até o hospital, porque não tinha quem levasse ela para ver a lesão que ela causou no ombro, ou a lesão que ela causou no joelho, por conta do acidente. Ela tem que entrar no carro. Só que quando ela pensa em entrar no carro, o coração dela já começa... Ela já começa a transpirar frio, ela já começa a ficar preocupada, ela diz, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, eu não estou me sentindo bem, é melhor eu não ir. Em alguns casos, ela pode sentir uma tontura, uma sensação de desmaio. E por que tudo isso aconteceu naquele momento? Porque o cérebro dela, da Joaninha, acabou de acionar um sistema de alerta porque está novamente vivendo o evento.
Aí você vai dizer, mas ela não está vivendo o evento. Pois não, mas o cérebro dela não entende se ela está vivendo ou não. O cérebro dela guardou a imagem de que estar no volante de um carro é perigoso. E só dela sentar e tocar no volante, aquilo foi acionado novamente e ela começa a passar mal. Então, quando nós temos um paciente entrando em crise de ansiedade, nós precisamos conseguir compreender que existiu uma âncora de imagem que foi aberta por um trauma emocional. Essa é a base emocional. A ansiedade, passado por um trauma emocional, esse paciente guardou uma memória. Essa memória que a gente chama de âncora de imagem, quando novamente eu tenho contato com alguma dessas coisas, imagina, ela poderia ser com o volante, poderia ser com o som da música que ela estava ouvindo quando ela estava dirigindo, poderia ser por estar andando, quando ela começasse a dirigir o carro e passasse pela mesma rua, isso ser acionado, poderia ser por inúmeros fatores que estão relacionados à forma que o cérebro dela guardou essa imagem. Então, a nossa missão como terapeuta é conseguir identificar qual é o tipo de trauma que o nosso paciente vivenciou e que colocou ela em crise de ansiedade. Por isso eu falo sobre a base emocional da ansiedade. E a base emocional está relacionada com o trauma, com o processo vivenciado. E às vezes o seu paciente, ele vai ter facilidade de falar sobre as coisas que ele vivenciou, mas normalmente pode ser que ele não lembre do que aconteceu. Ele só lembra que ele está vivenciando a ansiedade há cerca de 10, 15, 20 anos. Ele só lembra que ele tem ansiedade nos últimos 6 anos e que isso começou quando ele estava na faculdade, mas ele não lembra o evento associado. E isso a gente vai então para o nosso ponto 2. Você, terapeuta, tem que saber diagnosticar o que fez com que o seu paciente entrasse em ansiedade, o que fez com que o seu paciente começasse a chegar na ansiedade dessa forma. E nós temos formas de rastrear essas âncoras de imagem, e nós temos formas de rastrear os processos emocionais que ficaram guardados no corpo. Sim, porque no ponto 2 do diagnóstico, nós vamos também conseguir compreender que a ansiedade não é só na nossa cabecinha. Nós temos as alterações provocadas pela ansiedade e as reações provocadas pela ansiedade. A reação é aquilo que o seu paciente vivencia no momento do conflito. E todas as vezes que ele volta a viver, essas reações acontecem. Aí nós temos o processo que muitos de vocês conhecem como um processo de sobrevivência de luta ou fuga. Ou seja, a partir do momento em que eu entendo que eu estou no estado de alerta, o meu coração vai acelerar porque ele precisa bombear sangue mais rápido para que eu tenha o meu corpo mais quente e que eu possa me mexer mais rápido. Se eu precisar correr e se o meu corpo estiver quente, eu consigo chegar mais longe. Pense em você, andando no dia a dia, ter que dar uma corrida sem ter se aquecido. Pode lesionar algum membro, não é? Pode ser difícil. Mas se você, por outro lado, tiver que correr, certo? Com o corpo aquecido, você vai muito mais longe e a chance de você se lesionar é menor. Logo, se o nosso cérebro o tempo todo está tentando fazer com que a gente sobreviva com menos danos, ele vai precisar que você esteja aquecida. Rasa exceção. Se você está num processo de luta e o seu cérebro reconhece que você precisa lutar contra aquela ameaça, você vai sentir o seu corpo aquecer. Mas se você estiver num processo de fuga, ele vai esfriar o seu corpo. Por isso que tem pessoas que acabam desmaiando, passando mal, parando a digestão. Por quê? Porque se você tiver com o corpo quente, antigamente, na época dos primatas, que é da onde a gente vem, o nosso cérebro reptiliano, né, tem essa origem, antigamente, nós estávamos a lidar com animais. E se nós tivermos o nosso corpo quente, os animais, o sistema sensorial dos animais, percebem o calor. Então, nos encontram mesmo que estejamos escondidos. Logo, se nós estamos num processo de fuga e precisamos nos esconder, o nosso corpo vai esfriar. Então, esses 2 pontos, eles são extremamente essenciais para a gente conseguir compreender e diagnosticar o nosso paciente. Perceber se ele está num conflito que ele precisa lutar contra ou se ele está em processo de fuga. Se ele estiver em processo de fuga, ele está mais próximo de um processo depressivo. Se ele estiver num processo de luta, ele está mais próximo de ataques de pânico. Ok?
Entenderam essas duas partes? Ficou claro para vocês em relação ao diagnóstico que a gente precisa compreender esses dois pontos, se ele está mais perto de um processo de luta ou de um processo de fuga? E depois existem as ferramentas de diagnóstico, ou seja, nós podemos pensar nos sintomas que o paciente tem, e a partir dos sintomas começarmos a desvendar, como eu estou mostrando e ensinando sempre para as terapeutas que passam por mim, né, que são formadas por mim, ou nós podemos também usar uma ferramenta de identificação e mapeamento. Por quê? Como eu disse anteriormente, o processo da ansiedade, dos traumas emocionais, eles não ficam só na nossa cabeça. Eles precisam ser aprendidos pelo nosso corpo. E aí, terapeuta, nós temos o nosso sistema nervo-vagal, que é o nosso eixo do nervo vago, que está entre o intestino e o cérebro. Por isso, alguns pacientes têm dificuldades de conseguir voltar à sua normalidade, porque tem os ductos emocionais obstruídos, que você consegue, for capaz de usar as suas mãos para mapear o seu paciente, perceber os pontos de bloqueios que estão obstruindo os ductos emocionais e, consequentemente, criaram microlesões nos organismos dele, ou seja, nos órgãos dele, você vai conseguir entender que aquele paciente ele tem sintomas físicos diferentes do outro paciente com ansiedade, porque a situação que ele vivenciou foi diferente. O trauma que ele vivenciou foi diferente. E isso fez com que as características da ansiedade dele fossem diferentes. Isso são diferentes das outras questões, de acordo com o trauma emocional. E, por exemplo, hoje mesmo eu fiz um atendimento de uma paciente e a gente estava falando sobre alguns pontos em que estava afetado para ela. Pontos como, por exemplo, a gente estava falando do C10, que é um pontinho que fica mesmo em cima do umbigo. O C10 que traz muita fadiga, muito cansaço, e não só. Ele vai trazer uma baixa, é o duodeno, então ele vai trazer uma baixa imunidade para esse paciente, ele vai ter passado por um processo de contrariedade, ele vai ter dificuldades de resistir a uma opressão. Então, pontos como esses, a gente consegue diagnosticar com as nossas próprias mãos e conseguimos desobstruir esses ductos emocionais e fazer com que o nosso próprio sistema regenere esse paciente, fazendo com que aquilo que antes estava provocando uma lesão seja, então, um processo de cura. Não são os mesmos que os ductos linfáticos, eles têm alguma ligação, mas não são diretas. O nosso sistema, quando a gente fala dos ductos emocionais, a gente está falando do processo do nervo vago de transmissão de emoções. E quando essas emoções elas não estão passando, é porque nós temos algum ponto do nosso corpo obstruído. E quando nós conseguimos localizar quais são os pontos que estão obstruídos através do sistema nervoso periférico, nós conseguimos voltar a vitalidade para esse órgão afetado do paciente e não só fazer com que novamente passe os transmissores, os neurotransmissores. Para quem não sabe, 90% dos nossos neurotransmissores são feitos no nosso intestino delgado. Então, o paciente, quando ele tem depressão e ansiedade, não é só tomar a medicação que vai estimular aqui, porque não adianta nada estimular aqui se ele não consegue sair do conflito emocional que vivenciou, ele vai voltar a afetar o tempo todo. Então, assim que ele tenta tirar o medicamento, ele entra em processo de recaída, porque ele não é capaz de produzir novamente os neurotransmissores. Então, nós precisamos entender que nesse eixo nós temos o segredo para devolver para o paciente a vitalidade e a vida dele. E a gente pode usar isso através desse mapeamento da biomicrohertz e conseguir desobstruir os ductos emocionais. Então, os órgãos, todos os órgãos são ligados ao nosso nervo vago. E a gente consegue perceber quais são os pontos de ligação e desobstruir esses pontos que estão afetados. Tá bem? Ficou claro, Norma? Pronto, você vê um obrigado, eu vou entender que sim, que ficou claro. Bem, continuando então, a gente precisa perceber que existe essa forma de diagnóstico e existem os principais sintomas da ansiedade. E a gente tem que separar esses sintomas da ansiedade com sintomas emocionais e sintomas físicos, mas não dissociar. E aí a gente vai cair nessa terceira questão, que é o terceiro ponto. Só resumindo aqui, voltando aos pontos que eu já falei aqui para vocês, eu falei que o primeiro ponto é a gente compreender a base emocional, que fez com que o meu paciente entrasse em ansiedade. Aí eu expliquei para vocês que o trauma emocional que ele vivenciou fez com que ele guardasse um registro em forma de memória
que sempre que ele passa por uma situação similar, ele volta a entrar em crise. E que se a gente não conseguir olhar a ansiedade como uma doença, a gente vai olhar como emoção e não vamos conseguir curar o paciente. Por quê? Porque olhando como emoção, eu não tenho por que ter afetado os meus órgãos. Então, o paciente, se você falar assim, é uma emoção que faz você ir para o hospital pensando que vai morrer? Como assim? Você vai estar olhando para o paciente de uma forma errada. Então, se você não aprender a olhar para o paciente e entender que sim, a ansiedade é uma doença e ela precisa ser tratada, ela é um estado. Toda doença é um estado físico e emocional. Então, nós precisamos olhar para esse paciente e falar assim: olha, você está nesse momento com ansiedade e nós vamos fazer o nosso processo. Né? Uma das coisas que eu mais gosto da Biomicrohertz é a velocidade da cura desse paciente. Então, nós pegamos um paciente que estava denso, eu até essa semana estava atendendo o Paulo e o Mauro. São dois, por acaso, os dois nomes são muito engraçados. Paulo e Mauro parece que eles são combinados. E os dois estão dentro de um package de tratamento, ou seja, um tratamento conjugado, que acontece durante uma certa quantidade de sessões, que normalmente são 4 sessões no máximo. E todas as vezes, é impressionante, que eu chego na terceira sessão para casos mais complexos. No caso do Paulo, por exemplo, ele teve 17 ou 14 internamentos. Eu não quero aqui falar um número maior do que seja, mas eu sei que menos que 14 não é, mas eu acho que é 14 ou 17 internamentos por tentativa de suicídio. Então, ele já veio do sistema de saúde para mim. Ele já veio de uma situação bem densa. E você conseguir saber que no terceiro atendimento dele, inclusive, eu virei para ele e disse assim: bem, Mauro, então, se você está bem, né? Já estamos a falar ele estava bem já no terceiro atendimento, isso significa que estava mais ou menos há 25 dias, 22 dias comigo. É 7, 7, 14. Sim, 27 dias, para ser exato. 27 dias comigo. E você já está bem desse jeito, já voltou à sua normalidade, já conseguiu recuperar a sua motivação, já está plantando, ele falando para mim que já tinha voltado a plantar as coisas e que estava muito bem. Eu falei para ele assim, então agora está no momento da gente passar o seu último atendimento para sua mulher, porque de certeza que você acabou sem querer afetando ela por todo esse processo, né? São anos de você querendo tirar a sua própria vida, então agora é o momento da gente olhar para ela. E ele, sim, porque eu já estou bem, não tem mais o que fazer. E, de fato, isso acontece muito naturalmente, né? O Paulo, a mesma coisa. O Paulo mora fora, no estrangeiro, mas acontece isso com muita facilidade. Por quê? Porque quando a gente faz esse protocolo, a gente acaba trabalhando diretamente nos pontos obstruídos do paciente. A gente sabe exatamente qual é o trauma emocional que nós estamos lidando, o que ele passou, né? E cada um dos pacientes... Peraí, só um pouquinho. Ai, desculpa, gente. Estou esperando o santinho de vocês aí para eu recuperar e não adoecer, né? Então, cada paciente, ele vai passar por uma questão emocional e que se você, terapeuta, conseguir identificar com eficácia, se você conseguir olhar para ele, conseguir entender quais foram os pontos que foram obstruídos, desobstruir esses ductos, promover novamente o sistema dele de regeneração celular para que devolva a vida para ele, você vai estar ajudando o seu paciente de uma forma linda a voltar a viver. E como eu costumo dizer, se a sua missão é ser um terapeuta, ajudar o seu paciente não é só ajudar o seu paciente. É mais do que isso. É ajudar a família, é ajudar a voltar aquela família a ter alegria. É poder saber que, poxa, esse pai de família vai poder cuidar das suas filhas novamente, vai poder estar com a sua esposa. Obrigada pela saúde, Ana Pereira, Claudete, Norma, muito obrigada aí pela saúde. Pessoal do YouTube, comente aí também, tá? Saúde, né? Para eu poder sentir que eu estou aqui com pessoas lindas junto comigo. Então, é importante a gente conseguir compreender isso, né? E eu acho que vocês, como terapeutas, já sentem um pouco disso quando vocês conseguem ajudar o paciente de vocês em várias questões. E isso é muito importante, a gente olhar para o nosso paciente e saber que a gente pode promover a saúde dele de novo. A gente pode promover o estado dele de vida. Obrigada, Suzana, obrigada, Manuela, e obrigada, Natália, minha aluna linda, tá aí. Então, é importante a gente olhar com esses olhos, tá? Fez sentido para vocês? Está fazendo sentido para vocês esses 2 pontos? E a gente vai colocar aqui nesse terceiro ponto, que também é essencial para esse terceiro passo ser eficaz. Então, se a gente olhou
a nossa base emocional, entendemos qual é o conflito emocional que esse paciente está na ansiedade, conseguimos diagnosticar em que estágio que ele está e quais são os pontos afetados, nós precisamos também compreender ele e ter uma percepção integrativa. E aí eu vou trazer esse ponto. Hipócrates, lá na Grécia Antiga, pai da medicina, já falava sobre olhar não só o que está acontecendo no momento e qual é a questão do paciente. E esse é um erro que muitos terapeutas acabam cometendo. Então eu vou aqui trazer exemplos aqui, imagina, aqui eu ouvi, eu acho que se eu não me engano, Bel, que estava falando que é reikiana. Imagina que o meu paciente chega agora no meu consultório, a Joaninha acabou de entrar e fala para mim que está cheia de dor de cabeça, enxaqueca. Normalmente, nós vamos olhar para a técnica, no caso estou falando de um reikiano, que daí normalmente é ligado a questões físicas e sintomas, né? No caso da massoterapia, também seria, a pessoa iria fazer uma massagem relaxante aqui na cabeça, né? No caso da radiestesista também ia tentar ver qual é o ponto que está ali afetado, obstruindo a energia dela, ou por exemplo, no caso da reflexologia podal, ia ver qual é o ponto que pode estar ligado à cabeça. No caso da gente estar olhando para biomicrohertz e no caso da gente estar olhando como um terapeuta integrativo, que isso é o mais importante, essa percepção integral do paciente, por isso eu citei Hipócrates, que Hipócrates dizia que não há cura se a gente olhar para o órgão isolado, e sim quando a gente consegue perceber tudo do paciente. Nesse caso, quando a gente olha para o paciente que está com dor de cabeça, a gente não vai olhar só a questão da dor de cabeça, a gente vai perceber qual é o contexto por trás. Essa dor de cabeça, ela foi provocada por alguma questão química? Por alguma excesso de tecnologia? Por alguma exposição radiônica, né, radioativa, seja ela de origem química, seja ela através de um produto que ela espirrou e passou ali, teve uma alergia? Ou é uma questão emocional? E tanto a parte positiva disso é que quando a gente olha o paciente de forma integrativa, a gente consegue compreender quais são as questões. No caso da gente, a gente olharia para esse paciente e ia ver qual é a localidade que ele está tendo a dor de cabeça, e a partir da localidade que ele tivesse essa dor de cabeça, significa o escudo que ele acionou. No caso de ser na nuca, a gente falaria que esse paciente passou por um processo de perda. Emocionalmente, um paciente que está com dor de cabeça e enxaqueca, ele está ocupando a cabeça dele para ele deixar de pensar num problema, porque ele já não está conseguindo resolver aquele problema. Então, ele precisa criar uma estratégia para o corpo dele não sofrer mais. E o corpo, como modo de sobrevivência, vai criar o quê? Uma enxaqueca. Por quê? Vai trazer para ele um sentimento tão pesado na cabeça, uma sensação de que minha cabeça já está tão cheia que eu sou incapaz de pensar no que me afeta. É isso, ser um terapeuta integrativo. O que está te afetando nesse exato momento, que está fazendo com que a sua cabeça lateje tanto que você não tenha tempo para pensar naquilo que está te doendo, que traga mais dor do que a própria enxaqueca, o ganho secundário. Entender qual é o ganho secundário do paciente. E aí a gente começa, então, a tratar ele de forma integral, percebendo quais são os conflitos. E seja você um massoterapeuta, seja você um radiestesista, seja você um reikiano, seja você um aromaterapeuta, a maior parte dos terapeutas que passaram pela formação e estão passando, tem alguns que estão passando pela formação Terapeutas Pro, eles estão em processo de autocura sempre. E uma das primeiras bases que a gente fala é sobre isso, esse processo de autocura, a importância de eu me curar. Para ser um curador, eu preciso me curar, né? E esse processo é muito importante. E se eu não sei fazer isso, se eu não me ajudo, como eu vou ajudar o outro? Então, um dos módulos para mim que é essencial é esse processo de autocura. Eu perceber, e muitos acabam descobrindo, sim, olha, eu tive ansiedade, sim, eu tive depressão, sim, não percebi. Ou eu tenho, e preciso limpar, preciso curar. Beijinhos de luz a todos vocês. Foi um prazer passar esses 45 minutos e 4 segundos ao vosso lado. Eu estou todos vocês, o meu muito obrigado. Uma linda noite para todos.